Bom dia, mulheres edificadoras. Bom dia na presença desse Deus santo, desse Deus lindo, desse Deus bondoso, desse Deus maravilhoso que está aí com você, que não te deixa, não te abandona, não te esquece, que está disponível para te ouvir, para ser seu amigo, seu protetor, todos os dias da sua vida. Hoje nós vamos ler o capítulo 28 de Ezequiel. E esse capítulo fala de algo que eu acredito que seja uma das principais estratégias do inimigo para nos afastar da vontade de Deus, para nos afastar da presença do Pai. Eu quero ler para vocês aqui o início do capítulo 28 que diz: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E aqui nesse capítulo, o que o Senhor falou ao meu coração foi a respeito do orgulho. E no versículo 14 diz: Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Esse capítulo ele fala do rei de Tiro. E esse rei de Tiro, a Bíblia, quando fala dele, ela relaciona ele a Satanás. Por tudo que é falado, que ele é um anjo, que ele foi afastado da presença de Deus. Então mostra que provavelmente esse rei de Tiro ele tinha sido possuído por Satanás. E Satanás estava governando através da vida dele. Então é como se Deus desmascarasse quem estava por trás desse rei, através desse capítulo. E ele mostra que esse rei de Tiro estava agindo da mesma forma que Satanás agiu quando foi afastado da presença de Deus, porque o orgulho foi encontrado em seu coração e ele se achou um Deus. Satanás era talvez o maior de todos os anjos criados pelo Senhor, o mais belo, o que tinha um esplendor grandioso. E ele ficava próximo de Deus, recebendo a glória para que fosse entregue devidamente ao Senhor essa glória. E ele começou a olhar para si mesmo por estar num lugar elevado e achar que ele poderia ser como Deus, que ele poderia também ser um Deus. Ele não entendia que ele era apenas uma criatura, mas ele ainda acha, que ele, por ter tomado posse da terra e estar reinando sobre a terra, ele pode de alguma maneira vencer. Sabendo que ele já é um perdedor, ele ainda insiste. Por causa do orgulho, uma criatura divina se corrompeu. E hoje ele faz isso nas nossas vidas, Foi assim no início, quando ele seduziu a mulher, para que ela fizesse, juntamente com ele, o homem pecar e desobedecer ao Senhor. E continua ainda nos dias de hoje, tentando nos levar para esse lugar de orgulho que nos afasta do coração do Pai. E o que o Espírito Santo falou comigo hoje é que muitas vezes esse orgulho ele é escancarado. As pessoas muitas vezes elas são altivas, elas por terem talvez uma posição, um lugar elevado dentro da sociedade que a gente vive, ela se sente uma pessoa orgulhosa, uma pessoa autossuficiente, independente. Ela olha para si mesma e, como aqui a definição de orgulho diz, altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, a arrogância, sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades. Ou seja, essa altivez, essa arrogância que uma pessoa orgulhosa tem, muitas vezes ela é evidente. É claro, você olha para uma pessoa e você vê que ela é orgulhosa, porque a gente atribui primeiramente o orgulho a isso.
Mas existem outras formas de sermos orgulhosos, que estão ali bem disfarçadas e às vezes a gente não vê com olhos de orgulho. A gente tem outras palavras, a gente dá outros nomes, mas estamos agindo de forma orgulhosa. Aqui Satanás, ele agiu com altivez, querendo se igualar ao Senhor, não é? Mas outras vezes o orgulho, ele vem de maneira bem sutil. Agora mesmo eu tive uma experiência com o Espírito Santo e foi aí que ele trouxe para mim esse entendimento. Eu me sentei aqui, comecei a ler, estava aqui bem envolvida na minha mente e hoje eu comecei o dia com os meninos me acordando e já estavam brigando e foi um turbilhão de coisas. Tive meu momento de devocional ali com eles e depois eu vim para aqui, sentei e comecei e eu não falei com o Espírito Santo. Eu não me dirigi ao Espírito Santo. E isso me quebrou muito agora. Porque eu fiquei muito constrangida quando eu me toquei do que eu tinha feito. Eu fiquei muito mal, muito magoada com a minha atitude de ter feito isso com o Espírito Santo, sabe? Porque eu entendi que ele está aqui. Ele é o meu amigo, eu não posso acordar sem dizer para ele que eu amo, sem dar um bom dia para ele, sem dizer que eu sei que ele está aqui, sem dizer que eu reconheço a sua presença, que eu sou grato pela sua presença, que eu amo a sua presença. E vim aqui ler a palavra e eu sempre digo: Espírito Santo, vem sobre mim e fala aquilo que está no teu coração para os teus filhos, o que o Senhor quer falar hoje. E hoje eu estava muito distraída e eu não fiz isso. E quando eu me toquei do que eu tinha feito, eu senti que isso é uma semente de orgulho. Você esqueceu o lugar da sua dependência, o lugar de onde você precisa estar firmado e tentar ir do seu próprio jeito. Isso é orgulho. Eu vejo nos meus filhos tão pequenos, quando eu quero conduzir eles para algum lugar e eles já se acham suficientes para fazer sozinhos. Você vê que é o orgulho no coração. Não querem que a gente ensine, que a gente conduza, porque o orgulho diz que ele consegue, diz que ele pode. Muitas vezes a criança não tem a capacidade, não existe a possibilidade dela fazer aquilo, mas ela quer. Porque aquele orgulho diz para ela que tem que fazer, que ela não pode depender da outra pessoa. E às vezes nós estamos assim na nossa vida, a gente não percebe, mas quando a gente negligencia o cuidado do Espírito Santo, quando a gente coloca de lado esse lugar que nós precisamos estar rendidas, que é na dependência dele, entendendo que sem ele nós não podemos fazer nada, porque é isso que a palavra diz, sem ele nós não podemos fazer nada. Às vezes a gente esquece, a gente vive a nossa vida, a gente passa o dia inteiro fazendo as coisas do nosso jeito, com orgulho aflorado dentro de nós. Muitas vezes nós nem percebemos que isso é orgulho. E quando alguma coisa dá errada, aí a gente vai correndo para o Pai, vai correndo para o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, olha o que está acontecendo, me ajuda. Enquanto que você poderia ter antecipado essa situação, consultado o Espírito Santo. E aí você teria as direções certas para tomar, saberia o que fazer de forma eficiente. Mas muitas vezes, além da gente errar, cometer essa falha de sermos orgulhosos e querer fazer tudo do nosso jeito, quando a gente se dá conta do que a gente fez e deu tudo errado, ainda temos vergonha de ir para a presença do Senhor. Ainda queremos fazer como Adão e Eva e nos esconder. Sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho dentro do coração. Você não quer ser confrontado e reconhecer a sua falha. O orgulho te impede disso.
Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender e precisamos constantemente nos arrepender diante do Senhor. Porque o arrependimento é humildade de coração, é rendição, é entrega. É você dizer, eu não tenho orgulho, eu quero render ao Senhor aqui o meu coração e dizer, Senhor, me arrependo do que eu fiz, me perdoa pelo que eu fiz. Quando nós nos escondemos, quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, quando nós agimos com altivez, achando que somos alguma coisa, isso tudo é orgulho. Então talvez hoje, ao examinar a sua vida, você veja que muitos comportamentos seus são movidos pelo orgulho. Que muitas atitudes que você tem, que você justificava, não, porque eu não quero perturbar as pessoas, eu não quero incomodar as pessoas, não precisa, não, é orgulho no seu coração. Eu já fui muito assim. E eu sempre dizia, não precisa, não quero incomodar, isso é orgulho. E a gente coloca uma capa de que, porque eu não quero incomodar, porque eu não quero preocupar, porque eu não quero desgastar ninguém. Tudo isso são desculpas para que a gente não assuma esse orgulho que está dentro de nós. Mas quando nós entendemos que nós precisamos entregar esse orgulho para o Senhor, para que Ele remova isso do nosso coração, para que Ele nos faça sermos humildes de coração, assim como Ele é. Como Ele mesmo diz, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos nos render a essa vontade. Quem era tão humilde como o nosso amado Jesus, que era o próprio Deus encarnado? O próprio Deus encarnado se deixou ser um bebezinho vulnerável, ser cuidado por uma mulher cheia de falhas e limitações. Se deixou ser ensinado por essa mulher, pelo seu pai José. Foi conduzido por um homem e uma mulher tão minúsculos diante da sua grandeza. E Ele ainda diz na sua palavra, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Ele diz que nós devemos procurar fazer com que os nossos irmãos, eles se sintam maiores do que são, que a gente possa fazer com que eles se diminua para que eles cresçam. Olha só como Jesus nos ensina, olha só o que é a humildade. E muitas vezes nós, meros mortais, pecadores miseráveis, estamos achando que somos alguma coisa, que não precisamos de ninguém. Estamos achando que não podemos desfrutar da ajuda de Deus com a intensidade que Ele deseja, com essa rendição, essa entrega total. Então que hoje o Espírito Santo Ele te convença de que se existe orgulho no seu coração, você precisa quebrar esse orgulho em nome de Jesus. Você precisa se render ao Senhor de todo o seu coração, lembrando que Ele está com você o tempo todo, não esquecendo que você desfruta desse privilégio e não negligenciando por orgulho no coração essa bênção que temos de poder ouvi-lo, de poder sermos conduzidos por Ele. Que o inimigo, assim como ele, cheio de orgulho, dizia ser um Deus, ele não coloca essas sementes malditas em nossos corações. Que a gente não permita que essas sementes malditas entrem em nós e nos façam sermos pessoas altivas, autossuficientes, independentes e que querem fazer tudo da sua maneira, esquecendo que a glória, a honra e tudo que somos e fazemos se deve àquele que nos chamou, que nos comprou com o seu sangue e que tem feito uma obra em nossas vidas. Que o Senhor te alcance hoje, trazendo arrependimento para o seu coração,
um coração totalmente rendido e entregue a esse Deus que é tão humilde de coração, que nós possamos ser como Ele é. Em nome de Jesus. Amém.